Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Para você que está com a gente aqui nessa manhã de domingo, tratando o agro como o agro merece. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e confira agora o que preparamos para você no programa de hoje. Água e Futuro. Em Salvador, o Fórum Baiano de Bacias Hidrográficas reúne representantes de todo o estado para discutir a gestão da água e o uso sustentável dos recursos naturais. Tradição na marcha. Vitória da Conquista recebe o Campeonato Brasileiro de Marcha Picada e celebra a força e a elegância do manga larga machador. Tecnologia no cacau. Em Ilhéus, uma fazenda centenária se transforma em referência mundial a unir ciência, tradição e inovação no campo. Desafios financeiros. Mesmo com bons resultados no agro, os pedidos de recuperação judicial crescem mais de 30% no país. E a gente explica o que está por trás desse movimento. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Agroband. O Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas realizou em Salvador a 29ª reunião plenária ordinária. O encontro reuniu representantes de diversas regiões da Bahia para discutir políticas e ações voltadas à gestão dos recursos hídricos no estado. A água se tornou a principal pauta estratégica do século. Na Bahia, estiagens mais longas, aumento do consumo e degradação de rios colocam em risco a segurança hídrica de milhões de pessoas. Por isso, a 29ª reunião do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas não é apenas burocrático. Ele define prioridades para um recurso que já não é mais infinito. O Fórum é uma instância colegiada formada pelo conjunto dos comitês de bacias hidrográficas legalmente instituídos no âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos existentes na Bahia e interestadual. A plenária discutiu o Plano de Ações de Recursos Hídricos da Bahia, documento que orienta onde investir, como preservar e quem deve agir primeiro em cada bacia do estado. É importante que a gente entenda que cada vez mais os cenários são de imprevisibilidade. Então a gente vai ter que lidar cada vez mais com a capacidade de se preparar para os eventos extremos, seja de excesso de água, seja de estiagem. A integração com a Agência Nacional de Águas busca alinhar a Bahia ao cenário nacional, onde conflitos pelo uso da água se multiplicam. O que a gente espera é iniciar essa mobilização com o conceito de plano integrado na cabeça, para ano que vem todos estarem alinhados, porque nesse conceito o pior cenário que pode acontecer são os afluentes do Comitê Federal não se enxergarem desde o início do planejamento no plano integrado. Então é isso que a gente quer, é iniciar um contato e essa articulação para que o processo ocorra o mais tranquilo possível e com a participação de todos. Também esteve em análise o modelo ideal de agência de bacia, entidade que executa os projetos aprovados. A escolha desse formato interfere diretamente na velocidade e eficiência da recuperação hídrica. Todos aqueles órgãos e entidades que têm relação com a gestão de recursos hídricos, com a questão da água do nosso estado, está atento. Por quê? Porque a gente precisa se preparar. Em função da nova situação climática, a gente precisa estar pronto para, de fato, atender a todos com água em quantidade e em qualidade, para que todos tenham as suas necessidades atendidas a partir de uma gestão sustentável, de uma gestão integrada e com a participação de todos no nosso estado, no estado da Bahia. Vitória da Conquista foi palco da 18ª edição do Campeonato Brasileiro de Marcha Picada. O evento reuniu criadores e administradores do manga larga machador de todo o país. O Parque de Exposições Teopompo de Almeida virou o ponto de encontro de criadores de todo o Brasil, no 18º Campeonato Brasileiro de Marcha Picada,
o maior evento da raça manga larga marchador no país. Quem cria cavalo tem que ter paixão. É uma coisa que é química. Todo mundo que cria cavalo gosta muito de cavalo. Então, a primeira coisa é gostar do que faz, né? Uma nutrição, um treinamento muito bom, entendeu? Principalmente uma equipe tem que estar muito qualificada para a gente estar com o animal aqui bem para estar aqui na prova. 180 expositores de 14 estados trouxeram quase 500 animais para disputar as provas. É a primeira vez que o campeonato nacional acontece no interior da Bahia. Como se fosse uma final. Passa o ano todo os criadores participando de outras exposições e os campeões dessas exposições estão credenciados para participar daqui. Vitória da Conquista, que já é referência em feiras agropecuárias, agora se consolida também como destino do cavalo de elite. Um evento como esse une tradição, turismo e negócios, o que reforça o potencial rural da cidade. Tornarmos itinerante essa exposição, o CBM, é exatamente fomentar, abrir novas fronteiras, mostrar o nosso cavalo, e aqui é uma região muito importante para todos nós. Veja agora outras notícias que também foram destaques essa semana no mundo do agro. Produtores rurais, exportadores, técnicos agrícolas, pesquisadores e toda a cadeia produtiva da manga do Vale do São Francisco se reuniram durante a 15ª edição do Workshop Internacional da National Mango Board do Vale do São Francisco. Esse evento ele já se tornou uma tradição aqui no Vale do São Francisco. É um momento onde a gente tem um encontro entre a cadeia produtiva de manga do Vale do São Francisco para discutir as temáticas, os gargalos, né, e o que é que a gente pode estar melhorando cada vez mais na qualidade das frutas que são produzidas aqui no Vale. Quais são os principais problemas, se é que a gente pode chamar de problema, nessa cadeia produtiva da manga aqui no Vale do São Francisco? Claro que pensando sempre nessa exportação para o mercado americano. Hoje eu diria para você que a mão de obra tem sido um dos principais gargalos. Então, a gente tem investido em parcerias com instituições de pesquisa, exatamente buscando essa alternativa de produzir com menos presença de mão de obra. Então, a mecanização ela vem sendo uma priorização nos estudos, né, que estão sendo feitos aqui, realizados no Vale de São Francisco. Esse workshop internacional, ele fortalece essa parceria entre Brasil e Estados Unidos. A ideia aqui é justamente promover constantes melhorias desse fruto, que é uma das principais exportações do Vale do São Francisco para o mercado norte-americano e também para outros mercados internacionais. Em 2024, o Vale do São Francisco exportou aproximadamente 350 milhões de dólares em manga. Isso equivale a 258 mil toneladas do fruto. Em 2025, até o mês de setembro, já foram exportados 194 milhões de dólares. São 171 mil toneladas de manga. Este número deve aumentar porque o mês de outubro é o pico da exportação para o mercado americano. Alavancar a produção de manga em um país é extremamente importante para a gente e é isso que a gente faz. A National Mango Board ela foi criada nos Estados Unidos para realmente aumentar o consumo de manga nos Estados Unidos. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com 3 vertentes. Basicamente, a gente faz com marketing, pesquisa e relações com a indústria. Então, todo o nosso trabalho desenvolvido nos Estados Unidos é para promover, para aumentar o consumo de manga produzida nos países exportadores de manga aos Estados Unidos, com o objetivo de mostrar para o consumidor final que é um produto de excelente qualidade, que pode ter o consumo durante o ano inteiro, que ela não é sazonal nos países produtores, e principalmente que é uma superfruta, que atende todos os padrões alimentares necessários que uma superfruta oferece. Durante um dia inteiro, o Workshop Internacional da National Mango Board no Vale do São Francisco debateu temáticas importantes envolvendo a manga em mesas redondas e palestras. A manga é o produto que mais o Brasil exporta e quase 95% de toda a exportação brasileira de manga sai do Vale do São Francisco. As exportações do ano 2024 foram em torno de 350 milhões de dólares e esse ano a expectativa é que você tenha um batimento deste recorde, a gente consiga exportar ainda mais. E a gente também deve exportar mais ou menos em torno de 300 mil toneladas, batendo um novo recorde. Então, apesar de ter acontecido um tarifaço em relação ao mercado americano, mas a gente conseguiu efetivamente esse ano um bom acesso ao mercado internacional.
Rodrigo é representante comercial de uma empresa de exportação de manga. Eles enviam para fora do país cerca de 550 contêineres por ano. A expectativa é que até o final do primeiro semestre de 2026 sejam enviados até 200 contêineres somente para os Estados Unidos. A gente sempre acredita muito no mercado americano, que é um mercado muito importante aqui para a nossa região e que ajuda muito no faturamento total da empresa, bem como também ajuda muito na geração de emprego aqui da região. E depois do intervalo, a gente fala sobre o aumento nos pedidos de recuperação judicial no campo e os desafios financeiros do produtor rural. Não saia daí, a gente volta já. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta para toda a Bahia e Sergipe, aqui na tela da Band e para o mundo através das nossas redes sociais. Siga a gente e fique bem informado. Mesmo em um cenário de alta produtividade e bons resultados nas exportações, o agronegócio brasileiro tem registrado crescimento nos pedidos de recuperação judicial. As solicitações subiram quase 32% no segundo trimestre deste ano, com destaque para os produtores que atuam como pessoa jurídica. Para entender os motivos deste movimento e os desafios da gestão financeira no campo, o Agroband conversa agora com o advogado Gabriel Silas, especialista em agronegócio. Gabriel, bom dia, seja bem-vindo ao Agroband. E eu queria repercutir esse paradoxo, como nós acabamos de falar, o agronegócio vai de vento em popa, com bons números, bons índices em produtividade, mas também fora de campo, exportando, E por que esse aumento do número de pedidos de recuperação judicial? Não há um paradoxo nisso daí? Como é que você interpreta? Esse problema, Catiane, ele se traduz em alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto é a alta na taxa de juros. Há cerca de 2 anos atrás, a gente tinha mais ou menos uma taxa de juros de 6% a 8%. Estamos falando aqui de taxas de juros subsidiadas. Hoje a taxa de juros está chegando em torno de 14%. A subsidiada. As que não são subsidiadas, a gente tem chegando a 20%, 25% ao ano, Um aumento muito expressivo. Muito. E isso acaba acontecendo o quê? Consumindo um pedaço da margem de lucro desses produtores rurais, sobretudo os produtores rurais que estão atuando aí com culturas que têm uma margem de lucro menor, a exemplo dos grãos, e acaba afetando. Paralelo a essa questão da alta na taxa de juros, a gente tem outros aspectos que são, por exemplo, as questões climáticas. Partindo agora, pegando um exemplo na Bahia, na região de Irecê, que vem passando por uma seca severa, uma das maiores secas que tivemos nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. Isso acabou gerando uma perca considerável, na produtividade local, junto também com a questão da falta de, como é que eu posso te dizer, acompanhamento técnico, contábil e jurídico desses produtores para eles fazerem procedimentos mais seguros. E quais procedimentos poderiam ser esses? Um planejamento sucessório. Hoje a questão sucessória é uma questão basilar dentro do panorama rural. Os pais estão deixando de tocar, os patriarcas, as matriarcas deixando de tocar as fazendas. Essa nova geração que chega sem um pouco de conhecimento, talvez isso tenha interferido nesse aumento do número de pedidos de recuperação judicial? Com certeza, Catiane, porque isso repercute em que quando a nova geração pega para tocar uma fazenda sem um planejamento sucessório dessa fazenda, o produtor rural, os produtores rurais de modo geral, eles precisam entender que a fazenda ela é uma empresa a céu aberto. Entendendo que ela é uma empresa a céu aberto, no momento em que o patriarca, a matriarca da fazenda deixa de realizar as operações, talvez por saúde, às vezes por um falecimento, algo do tipo, os filhos têm que ter essa ciência de como estava sendo tocado tudo,
tanto a questão dos fornecimentos, dos fornecedores, né, dos compradores, de como tocam os insumos e tudo da fazenda, e isso acaba gerando um problema muito sério de organização interna. Agora sim, você citou aí questões climáticas, essa questão sucessória, questões também em relação à alta dos juros, mas teria interferência também a questão mercadológica, a variação no preço das commodities? Com certeza, Catiane. As commodities, nos últimos anos, elas vêm tendo preços que vêm flutuando bastante, modificam bastante muito rápido. E isso se dá por questões externas, né? Digamos assim. Nós temos hoje, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que acabou gerando um custo também, né, nos insumos, digamos assim. Que nós utilizamos insumos oriundos de lá. Isso, os fertilizantes, né? E a gente tem, por exemplo, a guerra no Oriente Médio, que acabou afetando os fretes também, o tarifaço que teve nos últimos meses aí do Donald Trump em relação ao Brasil. Então tudo isso acaba acarretando no preço das commodities, no preço também dos insumos, que são muitas vezes importados, como o caso dos fertilizantes, que você bem citou. E aí isso tudo acaba afetando na margem de lucro do produtor, né? Talvez a gente pense que está distante, mas está muito mais próximo do que a gente Agora, acha. dados apontam que a maioria esmagadora desse endividamento está entre produtores rurais que atuam como pessoa jurídica, né? Na sua opinião, isso revela algum perfil do empresariado, do empresário rural, da gestão mesmo do campo enquanto empresa a céu aberto que você citou? Com certeza, Catiane. Por que a maioria são pessoas jurídicas? Porque esses mecanismos de recuperação judicial costumam ser mecanismos que são pouco conhecidos pelos produtores rurais, e quando a gente parte para o segmento de produtores rurais que atuam com o CNPJ, a gente está tratando de um segmento que está entre médios a grandes produtores. Isso, os pequenos produtores passam pelos mesmos problemas, as mesmas intempéries climáticas, o mesmo problema voltado à taxa de juros, a questão dos preços das commodities, porém com um suporte ainda menor. Com suporte menor. E talvez pela falta do conhecimento técnico mesmo, a falta de um acompanhamento profissional ali para estar auxiliando esses produtores, eles não conheçam esse Instituto da Recuperação Judicial, que é um instituto muito importante, né, para garantir que esses produtores tenham fôlego. E se mantenham, inclusive, na atividade, né? Exatamente. E talvez por não conhecer, né, esse instituto, eles acabam não recorrendo a isso. Porém, o que a gente observa na prática e nas andanças aí no campo, principalmente na Bahia, a gente vê muitos produtores rurais tendo que vender suas propriedades com dívidas muito altas, que não têm capacidade de pagar aquelas dívidas naquele dado momento, e isso acaba afetando muito eles. Só que a gente precisa também observar um ponto muito importante, Catiane. Que ponto é esse? O ponto de que a recuperação judicial ela não pode ser usada de qualquer forma. Ela é considerada o último recurso, digamos assim, Perfeito. no direito. Era sobre isso que eu ia lhe fazer uma pergunta. Você falou que muitos desconhecem. E até aqueles que já conhecem têm muitas dúvidas acerca desse mecanismo, né? Quais são os pontos específicos que definem o pedido de recuperação judicial? Para a gente poder realizar um pedido de recuperação judicial, é importante que esse produtor não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica, né? Desde 2021, com a alteração na lei de recuperações judiciais e também através de novos precedentes no judiciário, a gente consegue que os produtores rurais, que são pessoas físicas, podem recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial. Esse instituto tem que comprovar primeiramente que esses produtores estão com muitas dívidas, né? Que eles não conseguem pagar essas dívidas da forma como está sendo colocada, e que se eles acabarem tendo que arcar com todos os compromissos, digamos assim, com todas essas obrigações fiscais nesse período, pode acabar acarretando em uma perda, né, total, ou na própria falência, digamos assim, da produção. Então a gente precisa levar em consideração esses aspectos. Se esses aspectos estiverem todos ok, o produtor rural vai poder chegar a entrar com o pedido de recuperação judicial. Mas é preciso também pontuar, Catiane, que muitos produtores estão entrando em recuperação judicial sem necessariamente também precisar da recuperação judicial. Existem também outros mecanismos que podem ser utilizados, né, sem precisar ir para um mecanismo mais extremo, como é o caso, por exemplo, do alongamento de dívidas rurais.
Hoje nós temos uma lei que favorece os produtores rurais a fazerem o alongamento de suas dívidas junto aos bancos, às instituições financeiras, com um prazo de carência, com a taxa de juros correta, sem precisar ter que se sufocar ainda mais. Tá, e se você pudesse dar um conselho ao produtor rural que está nos assistindo, qual seria? Em relação mesmo a saber qual o mecanismo, o melhor mecanismo utilizar. O conselho que eu posso passar para os produtores rurais é o seguinte: vocês precisam, antes de mais nada, procurar fazer um trabalho preventivo. Procure um contador de sua confiança, um advogado de sua confiança, para poder fazer tanto esse trabalho de planejamento sucessório, como esse trabalho também aí de planejamento tributário, organizar suas finanças para quando ocorrer eventos climáticos desastrosos, quando ocorrer alguma alta na taxa de juros ou gerar condições que são difíceis de serem cumpridas, digamos assim, do ponto de vista financeiro, sem que sua propriedade fique em risco, acaba sendo leiloada, hipotecada, o melhor caminho é ir atrás desses profissionais, porque fazendo esse trabalho preventivo, recorrendo a outros caminhos que não necessariamente seja a recuperação judicial, até porque, produtor, se você entrar com a recuperação judicial já de cara, o caminho é o seguinte: você pode acabar ficando inibido de ter acesso a crédito junto a outras instituições financeiras e isso pode acabar acarretando um prejuízo ainda maior. Então, o caminho é sempre trabalho preventivo, buscar todos os outros caminhos possíveis, como alongamento de dívida junto ao banco, negociações extrajudiciais com os seus credores. Se depois de tudo isso não der certo, aí o conselho que eu posso deixar para vocês é: busque a recuperação judicial. Ou seja, procurar orientação, né, para recorrer à melhor ferramenta, para não colocar em risco o próprio patrimônio, a atividade, não é isso? Perfeito, então é exatamente isso, Catiane. Os produtores, eles precisam desse apoio técnico e o caminho é esse. Então, muito obrigado, agradeço a presença aqui, poder tocar nesse assunto que muito é importante para os nossos produtores, né, na ordem do dia. Então é isso, gente. O Agroband que agradece e, na verdade, estamos de portas abertas. Volte sempre que tiver boas informações para o produtor rural. Muito obrigado. E você não saia daí, porque depois do intervalo a gente mostra uma antiga fazenda ganhou nova vida e se transformou em referência mundial em tecnologia agrícola. Não saia daí, a gente volta já. Agroband oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Em Ilhéus, no coração da terra do cacau, uma antiga fazenda ganhou nova vida e se transformou em referência mundial em tecnologia agrícola. Um exemplo de como a ciência, a tradição e o trabalho no campo podem andar juntos para transformar realidades e gerar oportunidades. Em meio às terras férteis de Ilhéus, onde o cacau moldou a história e a cultura da Bahia, uma antiga fazenda se transformou em um dos maiores centros de biotecnologia do mundo. O Instituto Biofábrica da Bahia é hoje referência internacional na multiplicação de mudas de cacau, símbolo de uma nova era que une tradição, inovação e sustentabilidade. A Biofábrica nasceu em 1989, num período difícil para o cacau. A ideia era produzir mudas em grande escala, com qualidade e resistência para reconstruir a base produtiva da região. Hoje, somos um dos maiores centros do mundo em multiplicação de mudas. Ali no início, quando nós produzimos o cacau, né, nós tínhamos essa capacidade de instalar 4,5 milhões de muda. E aí a partir de 2010, a gente percebeu a necessidade de diversificar isso, porque a agricultura não é... Talvez a monocultura, ou seja, a produzir só uma cultura, é que nos levou à crise, à pobreza, porque a gente não tinha outra coisa. E hoje, a partir daí, nós compreendemos a necessidade de diversificar. Aí nós incluímos aqui, em nossa prateleira, mandioca, abacaxi, jenipapo, açaí, banana,
graviola, goiaba, uma goiaba excepcional que nós produzimos aqui. Então isso foi muito importante para diversificar e dar apoio estrutural e fazer inclusão socioeconômica também da pequena agricultura, com essa diversificação de produtos ou culturas na nossa região. Aqui você pega uma muda dessa, essa muda aqui tem 2 meses e 15 dias de plantada. Quando ela completa 2 meses e 15 dias, você passa por um processo de raleamento e pode até cortar. Você vai pegar uma muda dessa, vai cortar. E aqui está pronta para comercializar. Uma muda dessa pode sair para qualquer produtor. Para onde vão todas essas mudas após elas estarem prontas para serem comercializadas? Algumas vão ser enxertadas para contratos de agricultores e outras vão para associações, tá? Através da Bahia até a SDR. Tá? Então, são mudas que vão diretamente para esses pequenos agricultores, né, de associações. Diante da necessidade dos novos e pequenos agricultores em saber a forma correta do manuseio das mudas adquiridas na biofábrica, a direção percebeu uma oportunidade única de ampliar o seu leque de produtos, oferecendo cursos e eventos para os agricultores. Eles entram através das redes sociais, fazem as inscrições, vêm, passa o dia. A gente tem uma estrutura também que a gente montou, né, para que ele almoce, toma um café, almoça aqui, porque a gente está falando de uma estrada. Então o agricultor ele tem essa oportunidade de vir para cá, aprender, ver a muda, como é que funciona, aprender a manusear depois, quando é que essa muda chega na propriedade dele, aprender a manusear. E aí a gente está falando também de um agradecimento regional. Além da referência técnica, a biofábrica é também um polo social e de inclusão. Mais de 100 empregos diretos são gerados na comunidade local, com destaque para o protagonismo feminino e o incentivo à pesquisa aplicada ao campo. Bom, aqui é uma das nossas técnicas de propagação clonal, né, para mudas de cacau. É o nosso carro-chefe, que se chama enraizamento. Então, ele procede através da coleta de material vegetal das plantas matrizes no jardim clonal. Essas hastes são retiradas, trazidas para os galpões, onde é confeccionado as palmas, que são essas daqui, esses materiais. E depois de confeccionadas, são vindas aqui para o viveiro para serem enraizadas diretamente no substrato. Esse aqui é um novo método de multiplicação de abacaxi em talo. É um novo método pela Embrapa, inovado pela Embrapa. A Embrapa traz os talos para a gente e a gente faz o método de multiplicação. E o que é utilizado nesse novo método pode ser revelado? Sim. O novo método é utilizado esse talo do abacaxi, que a gente... É a parte basal da planta, ela não é a parte que fica na coroa, é a parte basal. Esse talo ele vem inteiro, trazido pela Embrapa. Aqui a gente tem uma guilhotina onde é feito o corte, a gente tratamos esse material com fungicida. A partir daí a gente coloca a camada de substrato, colocamos o talo em cima e colocamos novamente outra camada de substrato. Após 45 dias com essa camada de substrato e o talo por cima, começa a lançar os primeiros brotos. A partir dos primeiros brotos a gente retira, faz o plantio e leva para viveiro. A partir daí, desse primeiro processo de tirada das mudas, a cada 15 dias a gente tira uma nova remessa. De uma antiga fazenda de cacau a um centro de biotecnologia reconhecido mundialmente, onde trabalho floresce, a ciência frutifica e o futuro nasce em cada muda plantada. Por hoje nós ficamos por aqui. Você pode rever o programa em nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Até a próxima. Eu espero você domingo que vem às 7h30 da manhã aqui na tela da Band. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.